Olá, hoje vamos falar sobre formalismo lagrangiano, que é um refinamento da mecânica de Newton. Vamos falar sobre coordenadas generalizadas e chegarmos à equação de Lagrange. Bom, um conceito importante trata-se de um vínculo. Vínculo é toda a restrição impostas ao movimento. Elas não têm nada a ver com o resultado da dinâmica, das forças agindo sobre ele. São coisas impostas anteriormente a isso. O vínculo que nós vamos lidar são somente este tipo de vínculo, que é chamado vínculo holônomo. Pode ser escrito como essa equação deste tipo aqui, em que todo vínculo que não pode expressar desta forma chama-se não holônomos. Esse tipo de vínculo não holônomo nós não vamos lidar aqui. Então, um conceito importante aqui é chamado configuração de sistema. Configuração de sistema definido como conjunto de partículas do sistema. Então, se eu tiver n partículas, eu tenho 3n coordenadas independentes para definir essa configuração do sistema, se não houver nenhuma restrição ao movimento, né? Então, preciso de 3n coordenadas independentes que determinam a configuração de maneira unívoca e completa. Quando houver vínculo, os vetores de posição não são todos independentes. Então, eu consigo determinar com o menor número de coordenadas independentes, de maneira que o vínculo toma conta do resto. Então, eu tenho para m vínculos, eu tenho necessidade de 3n menos m coordenadas independentes para poder definir esta configuração. Agora, um conjunto de grandezas quaisquer pode determinar esta configuração do sistema. Elas podem ser grandezas de qualquer natureza, não precisa necessariamente ser coordenadas onde tem dimensão de comprimento das coisas, como, por exemplo, das coordenadas cartesianas, né? Não precisa necessariamente ser nem de coordenadas esféricas, que são outras coordenadas usadas. Então, elas não necessariamente formam componentes de um vetor. Essas são características dessas grandezas que podem ser usadas alternativamente. Essas são chamadas coordenadas generalizadas, né? Já que não é bem uma coordenada no sentido usual, chamamos de coordenada generalizada. O grau de liberdade é um conceito associado com essas coordenadas generalizadas, definido como número de coordenadas necessárias para determinar esta configuração de maneira unívoca e completa, que é calculado assim. Número de grau de liberdade é igual a 3n, que seria o número necessário se não tivesse restrição. Tendo vínculos, subtrai o número de vínculos presentes, e o que sobrar é o número de coordenadas generalizadas necessário para determinar a configuração do sistema. Bom, aqui um exemplo de pêndulo plano. Esse pêndulo está restrito a mover num plano, então isso já é um vínculo. Nesse sistema de coordenadas, a equação do plano seria z igual a 0, por exemplo. E esta partícula também tem a restrição de mover sempre a uma mesma distância do ponto de suspensão. Então, nesse sistema de coordenadas, isso seria x ao quadrado mais y ao quadrado menos l ao quadrado igual a 0. Tá? Então, sobra somente necessidade de uma coordenada generalizada. Então, tem 1 grau de liberdade aqui. Por exemplo, se eu especificar este ângulo aqui, formado com a vertical, ele determina essa configuração. Uma situação um pouco mais complicada, com pêndulo também, tem um pêndulo pendurado sobre o outro. Isso aqui, no caso aqui, é bem simples de ver, porque se souber de um pêndulo, dá para aplicar para o segundo pêndulo a mesma coisa. Então, tem 1 grau de liberdade para cada um, tenho 2, e as coordenadas generalizadas adequadas podem ser esses dois ângulos formados com a vertical.
Agora vamos falar um pouco de trabalhos virtuais também, que para nosso desenvolvimento é importante. Primeiro vamos definir o que é um deslocamento virtual. Então, dada uma configuração, esse conjunto de vetores de posição, então tem coordenadas para esses vetores, são 3n parâmetros aqui para determinar essa configuração. Então, o que eu faço? Faço um deslocamento infinitesimal para cada partícula e eu chego numa configuração infinitesimalmente próxima ao anterior. Tá? Isso aqui é muito próximo a isso aqui. E esses deslocamentos virtuais aqui é feito com tempo fixo. O tempo não muda. E não posso violar o vínculo. Tá? Então, tem uma variação, deslocamento sem mexer no tempo. Então, quer dizer, é feito instantaneamente. Né? Pode-se pensar assim também, é um deslocamento que eu experimento deslocar para que possa verificar como o sistema responde a esses deslocamentos. Bom, e qual a diferença com deslocamentos reais? Deslocamentos reais é sempre aquele que acontece com o tempo correndo. Então, deslocamento infinitesimal DRI é o que acontece no intervalo de tempo dt. Bom, dado esses deslocamentos virtuais, vamos falar um pouco de princípio de trabalhos virtuais. Na estática, consideramos que as partículas estão em equilíbrio quando resultante de todas as forças aplicadas sobre ela é zero. Isso inclui forças externas, forças de interação mútua, força que o vínculo exerce sobre a partícula como reação, e assim por diante. Então, se eu mudar a configuração para uma configuração infinitesimalmente próxima, essa realidade não muda, e o trabalho virtual realizado por ela é zero. Aqui é zero, né? Bom, agora vem um pulo do gato. Eu separo a força resultante como força resultante aplicada, que são forças externas, forças internas, etc. E força que o vínculo exerce sobre essa partícula. Então, esta soma aqui é dividida em duas parcelas e um número muito grande de vínculos, ele não exerce trabalho. Força do vínculo, né? Não exerce trabalho, de maneira que eu tenho trabalho virtual realizado pelas forças do vínculo sobre as partículas é zero. E eu vou restringir para esse sistema aqui, uma vez que um número muito grande deles obedece a essa situação. Então, eu tenho aqui esta equação que sobra, é o que descreve a estática. Bom, eu não posso afirmar que essa força é zero, porque, por causa do vínculo, esses deslocamentos virtuais não são todos independentes. Aqui um exemplo. Aqui, por falha de desenho, eu esqueci de desenhar a articulação, mas é uma barra rígida, homogênea, preso por uma articulação aqui. Se eu não fizer nada, ele fica nessa posição abaixada, mas eu quero manter ele na horizontal. Para isso, eu uso um fio, amarro nesta ponta e prego lá na parede. Aqui aparece uma tração no fio e eu quero determinar qual é o valor dessa tração aqui. Normalmente na estática tem que considerar a reação da parede, que o barra exerce sobre a força que a barra exerce sobre a parede e tudo mais. É uma equação bastante trabalhosa. Agora, se eu fizer um deslocamento virtual, bem pequenininha, na verdade isso aqui descreve um arco de circunferência, mas quando isso é pequeno, praticamente essa parte pode ser considerada vertical, né? O movimento na horizontal é desprezível, então vamos desprezar isso aí. Então, o trabalho virtual realizado por esta força tem o peso,
né? E o deslocamento é isso aqui, então peso vezes deslocamento, trabalho virtual realizado. E aqui eu tenho componente perpendicular à barra, que realiza o trabalho deslocando esta distância aqui. O componente paralelo não realiza trabalho, então eu tenho isso aqui. Reescrevendo isto, fica desta forma aqui, né, fatorando esses termos. E esta identidade tem que valer para variação arbitrária de φ. Então, isso aqui tem que ser zero, de maneira que eu tenho a tração no fio determinada dessa maneira. Então, fica uma coisa bastante simples, porque só envolve forças que interessam. Bom, mas vocês devem estar perguntando, por que eu estou perdendo tempo em falar da estática se eu tenho aqui, o problema meu é dinâmica. A força resultante não é zero. Bom, aqui vem também o segundo pulo do gato. Bernoulli propôs e D'Alembert fez o resto, que é o seguinte: escrever desta forma, que passa esse primeiro membro e fica dessa forma aqui. Se eu considerar esse daqui como força resultante, então ele tem força resultante sobre a partícula nulo. Então ele está em equilíbrio, como foi no caso da estática. Mas vocês vão reclamar. Isso aqui é força? É uma força, sim. É aquelas forças de inércia que nós já estudamos. Ela é chamada força reversa, força efetiva reversa. Bom, então vamos aplicar o princípio de trabalho virtual. E nós temos esta equação aqui. E vamos fazer a mesma coisa, separar a força em força aplicada e força que o vínculo aplica sobre o sistema. Então, de novo, eu vou me restringir aos vínculos em que a força não realiza o trabalho. Tá? Daí eu tenho esta equação aqui, que são a restante delas, e esta equação é conhecida como princípio de D'Alembert. É uma equação tão importante que eu vou colocar na moldura aqui. Chama equação emoldurada aqui. Bom, então nós vamos lidar com esta equação aqui para resolver nosso problema da dinâmica. Mas temos um probleminha. Esses deslocamentos virtuais aqui não são todos independentes, porque existe vínculo aqui. Nós livramos da força que o vínculo exerce sobre o sistema, mas ainda temos esse problema. Isso aqui nós contornamos fazendo a transformação das coordenadas das partículas, escrevendo em função das coordenadas generalizadas. Aqui eu tenho o número correto de coordenadas independentes, né? Pode depender do tempo, dependendo da transformação que for feita. Então, os deslocamentos virtuais são escritos agora, olha, em termos de variação das coordenadas generalizadas, e agora todas essas coordenadas generalizadas que estão variando são independentes. Bom, substituindo aqui, eu tenho produto desse com esse, isso aqui, né? Em que vai acabar caindo nesta expressão aqui, o qual esse FJ é definido como força generalizada, definido dessa forma aqui, componente J da força generalizada. Como no caso da coordenada generalizada, pode ser qualquer grandeza, não? Ele pode não ter dimensão de comprimento, por exemplo. Uma força generalizada também pode não ter dimensão da força. Não necessariamente. Quer dizer, inclui também o caso que tenha. Mas, necessariamente, este produto tem que ter dimensão do trabalho. Bom, então, este outro termo aqui, a gente pode manipular e colocar nesta forma. Daí, manipulando essas derivadas aqui, nós chegamos a esta expressão aqui,
que é bastante simples e tem um aspecto bastante mais agradável para nós, né? E esse T aqui, então, foi identificado que é a energia cinética do sistema, tá? Então, para chegar aqui, basta, nós vamos lidar com esta parte, esta forma aqui, então, basta sabermos calcular a energia cinética. Então, substituindo isto e a força generalizada, lá na equação de Lagrange, princípio de D'Alembert, nós temos esta forma aqui, e agora essas variações aqui são todas independentes, tá? E pode ser arbitrária. Então, esta identidade deve ser preservada mesmo para variações independentes e arbitrárias. Então, o coeficiente aqui que está entre chaves deve ser 0. Isso daqui é a chamada equação de Lagrange na sua primeira forma. Agora, vamos ir um pouco além e considerar um sistema conservativo, no sentido de que a força eu obtenho via a energia potencial, que é função das posições das partículas do sistema. Substituindo isso aqui na expressão da força generalizada, eu chego que o componente J da força generalizada é igual a menos a derivada parcial da energia potencial com relação à coordenada generalizada QJ. Então, substituindo essa expressão aqui, eu posso escrever esse termo junto com aquele e fica derivada parcial, vou escrever aqui do lado, derivada parcial de T menos V em relação à coordenada QJ. Né? Aqui fica o T sozinho, mas não tendo velocidade aqui, quando eu escrevo isto em função das coordenadas generalizadas, a derivada parcial de V com relação a Q ponto, que é a velocidade generalizada, né, que é derivada em relação ao tempo da coordenada generalizada, isso dá 0. Então eu posso acrescentar aqui esse termo aqui, não vai alterar nada, porque isso aqui é 0. Né? Então eu tenho a diferença da energia cinética com a energia potencial aqui, e eu vou definir uma função que é energia cinética menos energia potencial do sistema, que chama função de Lagrange ou lagrangiana. De maneira que, substituindo isto, esta equação acaba tendo esta forma aqui. E isso aqui é chamada equação de Lagrange, propriamente dita, e na maioria dos casos a gente usa isso daqui. Note que isso aqui é uma equação diferencial de segunda ordem, tá? É um conjunto de equações diferenciais de segunda ordem. Bom, então, agora que nós temos a equação Lagrange, nós podemos pensar na energia potencial generalizada, ou seja, a energia potencial pode ter uma dependência das velocidades generalizadas e do tempo também. A dependência do tempo aparece, por exemplo, né, um sistema que aparece é pêndulo, quando o ponto de suspensão do pêndulo tem movimento pré-determinado. Então, aparece na energia potencial esse tempo. No caso de forças eletromagnéticas, aparecem velocidades na energia potencial, devido a forças eletromagnéticas. Então, a força generalizada agora não é mais somente essa derivada parcial, mas tem que acrescentar este termo aqui para obter a força generalizada, quando a energia potencial depende das coordenadas generalizadas, velocidades generalizadas e o tempo. Bom, além disso, a lagrangiana é definido a menos de uma derivada total de uma função somente de coordenada generalizada e do tempo. Esse termo aqui
Se você substituir isso aqui na equação de Lagrange, ele desaparece simplesmente. Então não tem papel nenhum na equação do movimento. Então, se eu conseguir escrever nessa forma, eu posso omitir esse termo e a de Lagrangiana fica simplificada, né? Só com esse termo aqui. Outro conceito importante aqui são os chamados momentos generalizados, que é derivada parcial da Lagrangiana com relação à velocidade generalizada, que aparece lá na equação de Lagrange. Esse é momento generalizado. Chama-se momento generalizado canonimamente conjugado a QI. Aqui é I, não é QI. Tá? Bom, então, feito tudo isso aqui, vocês estão estudando um problema, usou a receita, né, determinou a energia cinética do sistema, a energia potencial do sistema e escreveu a Lagrangiana. Daí vocês examinam a Lagrangiana, descobrem que a coordenada generalizada QJ não está presente aqui, embora a sua velocidade generalizada esteja presente ali. Essas coordenadas que não estão na Lagrangiana chamam-se coordenadas cíclicas. E qual a importância dessas coordenadas cíclicas? Escrevendo a equação de Lagrange, por enquanto não olhe aqui, este termo aqui vai ser zero, porque o QJ não está lá na Lagrangiana. Né? A derivada parcial do Lagrangiano em QJ vai ser zero. Então, da equação de Lagrange sobra somente esse termo aqui igual a zero. E o que é isso aqui? Momento generalizado. O que significa, então, que a derivada total do momento generalizado zero implica aqui momento generalizado canonicamente conjugado da coordenada cíclica constante do movimento. Ou seja, o teorema de conservação aqui é o seguinte: momento generalizado canonicamente conjugado à coordenada cíclica é conservada. Se tiver mais, nós temos mais constantes do movimento aqui. Bom, essas constantes do movimento é importante porque representa uma integração parcial. Cada constante do movimento é uma integração parcial das equações do movimento. Né? Do que pode trazer algumas informações importantes, mesmo que a gente ainda não tenha conseguido resolver completamente as equações do movimento. Mas será que somente momentos generalizados se conservam em algumas situações? Vamos voltar à Lagrangiana. Vocês escreveram a Lagrangiana para um certo sistema e, olhando para a Lagrangiana, vocês notam que o tempo não aparece de forma explícita nessa Lagrangiana. Lagrangiana depende do tempo, mas somente via coordenada generalizada e velocidade generalizada. Ele não está com o tempo presente ali na Lagrangiana, de forma explícita. Então, calculando a derivada total com relação a tempo desta Lagrangiana, eu tenho esta expressão aqui. Este termo aqui eu posso usar a equação de Lagrange e substituir por esse termo aqui. Colocando aqui, manipulando um pouco, eu chego que a derivada total desta grandeza aqui é igual a zero. Então eu tenho uma constante do movimento aqui, de novo. Esta grandeza é definida como função energia. E ele é constante quando o tempo não aparece explicitamente na Lagrangiana. Em algumas situações, esta função energia coincide com energia mecânica, no sentido de ser energia cinética mais a energia potencial que nós estamos acostumados com muitos sistemas aqui. Nem sempre isso acontece, depende de como o sistema é, como é que é a transformação, como é o vínculo e tudo mais. Mas esta função é constante quando o tempo não aparece explicitamente na Lagrangiana. Bom, e termino a aula de hoje e essas são as referências que eu indico
para vocês. Muito obrigado.